Boa tarde, estamos no ar, estamos começando uma entrevista com o candidato a deputado federal, o delegado Pablo Oliva. Boa tarde, delegado. Boa tarde, é um prazer estar aqui, é muito bom participar de novo aqui do Atual. Já dei uma entrevista outra vez para vocês e agora a gente está vendo aqui como candidato. Ok. Delegado, o senhor é de um partido que está bem na foto no âmbito nacional, né? Graças a Deus. O PSL do candidato Jair Bolsonaro. E eu vi uma propaganda sua que o senhor é o candidato do Bolsonaro. Isso é verdade. Isso é O senhor verdade. tem contato com o Bolsonaro? Já teve contatos? Semanalmente eu falo com o nosso futuro presidente. A gente tem um Ah, contato bem estreito. Ele apresenta as propostas e a gente aconselha e é aconselhado. Ele é uma pessoa que sabe ouvir muito e quer montar uma equipe de trabalho forte. uhum, E já sabe que, e tem a certeza de que ele, quando para governar bem, para ser efetivo no seu trabalho enquanto presidente da República, caso eleito, ele tem que ter uma bancada forte. Por isso ele é preocupado em apoiar e manter o apoio àqueles que estão no partido dele. Aqui no Amazonas o PSL está melhor do que nacionalmente, né? Nacionalmente ele tem um partido só na coligação, né? Sim, Aqui o senhor tem, eu acho que são 7 partidos, é isso? coligados para deputado federal, somando com o PSL, são 8, 8 exatamente. partidos, né? Exato. Isso facilita uma eleição ou o senhor vai mais ajudar outros a se eleger do que... Olha, o nosso sistema eleitoral atual, ele não permite, para as pessoas que nos veem hoje, nos assistem, eles não permitem que o mais votado seja eleito. Nós temos um sistema que a votação é proporcional e os votos de uma coligação são somados. Então, muitas vezes acontecem casos, como aconteceu o caso do Enéas Gonçalves, o caso do Tiririca, que ele tem uma votação expressiva e acaba levando outras pessoas que tiveram votos menores. Porque o sistema brasileiro é um sistema de coligações. Então, se você tem intenção de conquistar uma vaga, você é obrigado a se unir a outros partidos para que a sua votação, ainda que expressiva, seja somada à de outros candidatos. O senhor participa pela primeira vez de uma eleição? Sou navegante de primeira viagem. Nesse barco, sim. E o que o fez entrar na política, ser candidato a deputado federal? Em verdade, eu trabalho, para quem não sabe, há 11 anos na Polícia Federal. Sempre trabalhei em delegacias operacionais. Fiz mais de centenas de prisões. E no ano passado, por exemplo, eu trabalhei apreendendo 1 tonelada de entorpecentes no aeroporto, delegacia que eu chefiava. E trabalhei também em operações grandes, como a Maus Caminhos, por exemplo. Em todo esse trabalho que eu fiz, eu percebi que nós, da Polícia Federal, temos um exercício de um trabalho muito importante para a sociedade, que é o de coibir a criminalidade, o de localizar os criminosos e prender os corruptos. O problema é que a gente só chega depois. Quando a gente chega, o dinheiro já foi desviado. Quando a gente chega, a saúde não foi prestada. Quando a gente chega, o ensino foi prejudicado. Então, a intenção de ser candidato é chegar antes. Nós sabemos, na Polícia Federal e das delegacias que eu chefiei, todo o sistema de como se faz para desviar dinheiro e todo o sistema de como se faz para roubar o dinheiro público que é seu. E o que nós precisamos fazer para que isso acabe? Criar mecanismos preventivos. Só que por que não acaba? Porque os políticos são os mesmos. Enquanto nós não renovarmos a política e colocarmos novos políticos lá no parlamento, esse tipo de prática vai continuar. E eles vão continuar desviando dinheiro da gente, do meu bolso e do seu. Pois é, mas o senhor está numa coligação aí que tem vários desses mesmos políticos que estão lá no Congresso e que certamente vão se eleger, né? Eu espero que a população aproveite o momento. Esse ano, todo mundo fala que é um ano de mudança. A mudança e o protagonismo da mudança, ele vem de você que nos assiste. É você que diz assim, eu sou o agente principal da mudança. Se existe um filme, eu sou o autor principal. Eu vou chegar lá, vou fazer a mudança, vou votar bem, vou escolher candidatos sérios, honestos. O nosso problema de hoje é que tem gente que não está votando em pessoas que têm um passado corrupto. Está votando em gente com presente corrupto. E aí, como é que você espera que aconteça alguma mudança se você continua investindo e confiando o seu voto em pessoas que significam a política antiga?
Em relação à coligação, de eu estar coligado a essas pessoas, como ele disse, é um sistema eleitoral que existe. Eu não faço campanha para eles. Eu faço campanha para 17, 17. Não foi isso não. É porque nesse sistema de votação proporcional, você já até citou isso, ganha os que tiverem maior quantidade de votos na coligação. Dentro daquele grupo. Então tem alguns políticos dentro desse grupo que já são muito conhecidos da população e certamente tem um potencial de votos maior que o senhor. Os seus votos, no final das contas, pode acabar ajudando a elegê-los e o senhor ficando de fora, né? Você já imaginou que pode acontecer o contrário? Os votos deles podem ajudar a mim a eleger? Também pode. Essa que é a nossa esperança, na verdade, né? Nós confiamos nisso. E como é que o senhor está trabalhando a campanha eleitoral? O trabalho da campanha eleitoral, ele o meu partido, como você pontuou, é um partido que está muito bem na foto, mas ele é um partido humilde. Nós não temos muitos recursos. Nós temos um discurso forte e um recurso moderado. Então, o nosso discurso ele é muito aplicado. Nós temos um candidato a presidente da República forte, que é o Jair Bolsonaro. Aqui no Amazonas, o único candidato a deputado federal que ele apoia sou eu. E eu pretendo, com isso, chegar em Brasília e levar as ideias dele adiante e trazer para o nosso estado do Amazonas aquilo que for possível do governo federal, incentivo à Zona Franca, melhoria dos empregos daqui, da gente da capital, da saúde, da educação, da segurança pública. Todas essas verbas, elas passam por recursos federais. E você que apoia o Jair Bolsonaro, eu peço para que você apoie também o candidato dele, que sou eu. O Jair Bolsonaro é 17, o meu é 17. Eu sei que o PSL tem pouquíssimo dinheiro, né, de fundo partidário e do fundo eleitoral, né? Sim. E não vem nada para o candidato do PSL aí. Eu vi no site do TSE, já tem lá um valor que foi doado pelo próprio candidato, por você mesmo, né? Sim, na valor verdade. De R$4.000. Eu já fiz uma doação já. Só que R$4.000, 3 já foram gastos. É para você ver, como ele disse, eu tenho uma campanha muito modesta e a campanha minha ela é baseada nos apertos de mão, no olhar das pessoas, conquistando mentes e corações, falando com todo mundo sobre o projeto. Eu não tenho equipe formada, não tenho estrutura grande que os partidos têm, mas eu tenho a confiança do nosso povo, que espera a mudança, que acredita verdadeiramente que é possível eleger representantes sérios e honestos, gente séria, gente da ficha limpa, como é o meu caso. O senhor já foi até questionado por usar delegado federal, né? Questionado na Justiça Eleitoral por Sim. usar o nome delegado federal na urna. É delegado federal Pablo, né? Exatamente. O nome da urna. O senhor acha que isso influencia o eleitor? O eleitor pode votar porque tem essa onda aí de combate à corrupção e muito se acredita esse combate à corrupção à Polícia Federal, que é uma instituição que ainda tem muita credibilidade na sociedade. Em verdade, a colocação do nome delegado federal não é para pegar carona em coisa alguma. É porque como eu estou 11 anos na Polícia Federal, eu perdi meu primeiro nome. Meu primeiro nome virou delegado. Então, hoje em dia, as pessoas me conhecem como delegado Pablo. Então, delegado da PF Pablo. Essa é a forma como eu sou conhecido. Existem muitos professores que são candidatos que colocam lá na urna, professor fulano de tal. A mesma coisa acontece com algumas pessoas que vêm do ramo das igrejas, que colocam pastor fulano de tal, missionário fulano de tal. Essa identificação é para que as pessoas que nos assistem, que querem escolher o seu candidato, não tenham dúvidas de que é ele mesmo. Então você coloca esse nome para que quem vai escolher, quem vai chegar no dia da eleição, diga assim, eu vou votar no delegado da PF Pablo e não em outro Pablo. Senão isso pode gerar uma certa confusão. O senhor é amazonense mesmo, de Manaus, né? Filho da Cachoeirinha, nasci e me criei aqui, com muito orgulho. Está na Polícia Federal há 10, 11 anos. Vou fazer 11 agora, exatamente. Falta pouco. Nesse período, o senhor disse que participou de algumas operações. Como foi a sua participação na Operação Maus Caminhos? Participei na Operação Maus Caminhos, na parte de planejamento, na parte operacional. Então, eu tive a oportunidade de verificar esse trabalho todo e quero dizer que é um susto que a gente tem quando a gente olha a operação e vê o esqueleto do que ela foi montado, o quanto foi subtraído de dinheiro do nosso povo.
E como eu te disse, o que mais me incomoda não é só a subtração do recurso, é que quando você deixa de usar esse dinheiro, quando ele deixa de estar aplicado no medicamento que não chega, no equipamento que for quebrado, gente deixa de ser atendida e pessoas pagam até com a própria vida. Gente morre. Isso não volta. Por isso que nós temos que mudar a política, para que esse tipo de coisa não aconteça. O senhor tem, eu olhei lá, o senhor tem um site que tem lá as propostas, né? Causas defendidas é o nome que o senhor dá, Causas Defendidas. Aí tem 5 delas, combate à corrupção, combate ao tráfico de drogas, segurança pública, incentivo ao esporte e defesa da Zona Franca. Né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre cada uma delas, né? Claro. Começando com o combate à corrupção. Que tipo de ação o senhor acha que um deputado federal pode ter para combater a corrupção? O principal papel do deputado federal é fazer leis. A nossa legislação hoje ela é uma coxa de retalhos. Ela é um monte de textos legais incompreensíveis, bagunçados e que complicam a vida das pessoas. Isso só facilita quem? Quem pretende desviar dinheiro de recurso público. Porque se você tem uma legislação confusa, se você tem uma lei de licitações, uma lei de contratações que permite que exista uma série de brechas para serem usadas pelas pessoas mal intencionadas, com isso, quem vai perder é a população que vai ter o seu dinheiro roubado. Se você coloca uma legislação clara, se você faz uma mudança, por exemplo, na legislação tributária do Brasil, que é uma loucura, nós temos quase 30 tributos embutidos no que a gente compra. Você que compra aí pão, que compra gás, que abastece seu carro no posto de gasolina, você não sabe nem quantas dezenas de tributos estão embutidos naquele valor. E isso gera o quê? Corrupção. As pessoas acabam se prevalecendo, utilizando dessas brechas e dessa confusão que é a legislação do Brasil para desviar dinheiro. O papel do deputado federal, primeiro, é fazer leis boas e o segundo é fiscalizar. Nós não temos bons fiscais lá. Nós temos pessoas que trabalham tomando da cá. Entram no Congresso, viram deputados, viram parlamentares e não são representantes do povo, são representantes deles mesmos. É isso que eu pretendo combater. Em relação aos órgãos de controle, como é que o senhor avalia hoje? Eu queria só lembrar que tinha um deputado do PT aqui no Amazonas, Francisco Praciano, que Sim. brigava para a aprovação de diversas leis, eram diversas leis de combate à corrupção. Ele dizia que tinha mais de 100 projetos de lei Sim. na Câmara dos Deputados que não andavam, e não andaram. Ele passou lá um mandato inteiro tentando provavelmente estão parados lá até aprovar, hoje. né? E não anda. Muitos deles eram para mudar, por exemplo, as estruturas dos tribunais de contas, do próprio Sim. Ministério Público, a escolha. Hoje o Procurador-Geral do Ministério Público é nomeado pelo governador. E o Ministério Público é quem deveria fiscalizar, né? O governo. É um erro que foi colocado desde a Constituição Federal, tá? Isso não tá, como eu digo, fazer leis é uma maneira de mudar a realidade das pessoas. Porque esse tipo de forma de indicação está na lei. Quer dizer, o político se favorece da lei que existe. Essa legislação precisa mudar. Hoje, na Polícia Federal, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal não tem mandato. Ele pode entrar amanhã e sair depois de amanhã ou ficar 10 anos. E é indicado pelo presidente da República. Graças a Deus, a Polícia Federal ela tem uma autonomia de trabalho nos inquéritos e uma autonomia funcional que ajuda muito que ela consiga investigar bem, apesar dela não ter ainda uma autonomia financeira, uma autonomia orçamentária, que seria muito importante para que ela chegasse lá. Então, é preciso fortalecer as operações, é preciso fortalecer as instituições. A Controladoria Geral da União, a CGU, o TCU, o Tribunal de Contas, eles hoje estão desatados, estão com pouco efetivo, trabalhando no limite. Esses órgãos precisam ser fortalecidos porque eles que trazem transparência para nós. O senhor falou em autonomia. Essa autonomia, por exemplo, permite que um delegado hoje inicie um trabalho sem interferência do superintendente regional da Polícia Federal? O superintendente pode ter todos os trabalhos são feitos sem interferência. Eu não sei se você lembra um caso que houve no passado, não tão distante, que um delegado da Polícia Federal do Amapá abriu uma operação e levou à prisão o ministro dos Esportes.
Um delegado da Polícia Federal, num canto, afastado do Brasil, fez uma operação, ele mesmo, usando os recursos que ele tinha, e conseguiu levar à prisão um ministro de Estado. E a Polícia Federal só funciona por causa disso. Porque lá tem homens dedicados, pessoas que têm uma conduta ilibada e que são guerreiros do Brasil. Nós somos guerreiros para que o Brasil fique melhor e posso me incluir nesse rol aí, porque trabalho lá há 10 anos. E nesses 10 anos eu já participei de dezenas de operações policiais. Muitas. O senhor sempre trabalhou aqui em Manaus ou já foi destacado para outro estado? Eu trabalhei não só no Brasil como no exterior. Eu fui representante da Interpol por muitos anos e trabalhei aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, sempre levando bem o nome da Polícia Federal e fazendo o máximo que estava ao meu alcance para combater a criminalidade. Quero levar esse conhecimento a Brasília. Combate ao tráfico de drogas. Como é que o senhor acha que... Qual é o caminho para combater o tráfico de drogas? Tem dois caminhos que eu costumo pontuar para que não haja confusão no que é o trabalho do tráfico de drogas. Existe um caminho do tráfico grande, do tráfico das organizações criminosas. Esse caminho passa por uma fiscalização maior das fronteiras, passa por acordos internacionais, mas principalmente pela presença da polícia e das forças armadas guarnecendo a nossa fronteira e os caminhos e rotas do tráfico. Tá? É preciso que se faça um trabalho com empenho forte. E o Jair Bolsonaro, nosso futuro presidente, que me apoia e que eu apoio também, tem um plano de governo específico para isso, para trabalhar o controle de fronteiras no Brasil. O Brasil é uma das maiores passagens de droga do mundo. Tá? Nós não somos produtor de droga. A droga passa pelo Brasil. Ela vem de outros países e passa por aqui. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Esse é o trabalho maior, o trabalho em grande escala. Mas você que me escuta, você que me ouve, que mora talvez aqui em algumas partes de Manaus ou então no interior do Amazonas, sabe que a droga em pequena escala ela atingiu todos os municípios do Amazonas. Não existe uma cidade do nosso estado que esteja livre do tráfico de drogas. Os nossos colégios viraram campo de venda de traficantes. Por quê? Porque a segurança pública ela não consegue atingir esses pontos. É possível fazer um trabalho com isso, como parlamentar federal? Claro que sim. As polícias elas podem ser reforçadas e o trabalho pode ser feito de maneira conjunta. Isso não é âmbito só do Estado, mas sim responsabilidade do governo federal. Agora, esse trabalho de fronteira, como é que a Polícia Federal tem atuado? Eu uma vez questionei um delegado da Polícia Federal em um evento sobre segurança pública. Sim. Por que se apreende tanta droga na chegada a Manaus, por exemplo? Sim. Principalmente de barcos, né? E você prende quem está transportando a droga, mas não tem uma preocupação de prender quem vai receber a droga, né? Então essa droga ela tinha um destino. Sim. Aí você aborta ali no barco, prende aquela pessoa que está transportando, que é uma pessoa que ia ganhar uns trocados para transportar a droga, mas não prende quem efetivamente iria receber. Não seria melhor você deixar essa droga chegar ao destinatário e prendê-lo também? Muitas vezes o destinatário dele sequer está no Brasil. Nós temos, ou então o dono da droga ele está dentro de um presídio do Brasil. O maior traficante do Brasil, do mundo, que é o Fernandinho Beiramar, nunca foi preso com um pacotinho de droga. Porque ele é um grande empresário da droga. Ele não é um traficante de esquina. Então, esses caras, eles às vezes estão dentro do sistema penitenciário. Às vezes a droga é levada para outros países. O nosso trabalho de apreender a droga aqui é impedir que ela também chegue dentro do nosso povo. Porque muitas vezes ela vem para ir para os grandes centros, para Manaus, para Itacoatiara, para Manacapuru, para lá ser pulverizada. Lá ser dividida e atingir você que nos assiste, as famílias do nosso estado que são de bem e são contra a droga. A droga ela precisa ser combatida e não é só nas fronteiras. É sim perto da sua casa, perto do colégio que seu filho estuda, perto das zonas onde você mora. Eu tenho uma tese de que... Uma tese superficial, claro, né? Sim. De que o combate ao tráfico de drogas deveria passar pelo combate à corrupção. Não é essa corrupção que a gente... Quando a gente fala em corrupção, a gente pensa no político, né? Mas é um sistema de corrupto na sociedade que envolve... Muitas vezes envolve até o judiciário, as polícias, forças de segurança, né? As forças de segurança e tal.
Porque se não for assim, a gente não sai da estaca zero nessa questão do combate ao tráfico de drogas. Você tem razão. Na verdade, não existe crime que não seja interligado. Inclusive, a criminalidade que assalta é ligada a que vende droga. Da mesma forma, aquela que falsifica, que faz estelionato. O crime, ele é praticamente todo interligado. As organizações criminosas, as grandes facções que existem no Amazonas e no Brasil, elas não operam com um tipo de crime só. Elas operam com vários tipos de delitos. E muitas vezes elas financiam outras pessoas, ou têm participação de agentes públicos, como você falou, de gente de órgãos públicos, servidores públicos. Isso é por quê? Porque quem tem muito dinheiro consegue corromper as pessoas. E aí acaba que esses caras usam o dinheiro, esses bandidos usam o dinheiro para corromper. Atingir o tráfico, combater a criminalidade, também é diminuir a corrupção. Uhum. Eu sempre... A gente assistiu recentemente e a televisão tem mostrado, né, as produções independentes têm feito muitos filmes a respeito do tráfico de drogas. A gente teve o Narcos recentemente, né, na Netflix, e ali mostrava uma realidade, era uma obra de ficção, mas mostrava uma realidade do que acontecia, né, na Colômbia, no cartel de Medellín, depois no cartel de Cali, na segunda parte. E a gente via ali a onda de corrupção. Mas ali também fica claro que o maior mercado consumidor, que é os Estados Unidos, nunca deixou de receber droga. Essa droga circula e até hoje os Estados Unidos é um grande consumidor de droga, né? Como é que a gente vai combater as nossas fronteiras aqui se os Estados Unidos não conseguem combater a entrada de drogas? Que o combate, eu também sei disso e posso até falar em números, né? A nossa fronteira tem quase 16 mil quilômetros quadrados, a fronteira dos Estados Unidos tem nem 4. Eles têm mais de 20 polícias federais, nós só temos uma. Eles têm fronteira apenas com um país, que é um deserto, nós temos fronteira com 10 países do Brasil. E a maior parte das fronteiras não é seca, é selva. Quer dizer, o trabalho de fiscalização nosso é 10 vezes pior do que o deles. Mas a gente tem que trabalhar fiscalizando, sim. Senão é jogar a toalha. A gente não pode dizer que não dá para fazer. Não, é possível ser feito. Nós temos um efetivo, um contingente de Forças Armadas enorme no estado do Amazonas. Esse contingente, ele é estrategicamente localizado, principalmente nas calhas dos grandes rios. Você tem em São Gabriel da Cachoeira, você tem em Tabatinga, você tem no Juruá, você tem no Madeira, você tem no Humaitá. Então, essas grandes bases militares, todas elas foram feitas justamente para guarnecer o nosso estado. Mas nós não estamos em guerra. A nossa guerra hoje é contra a criminalidade. Por isso eu acredito que esse efetivo, ele tinha que ser empregado na guerra contra a criminalidade. Da mesma forma que deve ser empregado de maneira conjunta com as forças de segurança pública. Para que não basta só você colocar militares e policiais na fronteira, porque nós não somos porteiros, ninguém vai ficar tomando conta de uma porta. Nós vamos fazer inteligência, investigação, como você falou, não só prender quem está passando com a droga, mas de onde ela veio e para onde ela vai. Esse trabalho a Polícia Federal sempre fez com muito cuidado e já prendeu, sim, grandes traficantes aqui. Eu fiz parte de uma operação aqui, onde foi feito preso um dos maiores traficantes de droga do Peru, que foi o Juan Ardela Michui, lembra como se fosse hoje, que é um dos grandes, está preso até hoje, um dos grandes traficantes que mandava droga do Peru para o Brasil e para o mundo. Em relação à segurança pública, qual é onde é que você acha que está o principal problema hoje da segurança pública? Eu acho que o principal problema de segurança pública é que ela não é considerada prioridade. Se toma por prioridade muitas outras demandas. Eu não quero dizer com isso que a educação, a saúde ou qualquer outra iniciativa do governo não seja indispensável. Mas de que adianta você matricular o seu menino no colégio se você está preocupado se quando ele sai de casa você não sabe se ele vai voltar? De que adianta você conseguir transporte público para as pessoas se Manaus é a capital que quase tem mais assalto de ônibus no Brasil. Nós estamos batendo São Paulo, que tem uma frota de ônibus 10 vezes maior do que a nossa. Então não adianta dar transporte público para a pessoa se quando chegar lá ela é assaltada dentro do ônibus. Segurança pública tem que ser prioridade. Priorizar a segurança pública é fazer mais concursos, capacitar melhor nossos policiais,
colocar mais gente em campo, investir em estrutura. As polícias no mundo todo elas têm estrutura, nós não temos. O nosso policial que vai para a rua, da Polícia Civil, da Polícia Militar ou da Polícia Federal, ele é um herói, acreditem, porque ele vai trabalhar com salário atrasado, com arma velha, com a viatura que não funciona. E isso não é só na Polícia Federal, na Polícia Militar ou na Polícia Civil. São as políticas de governo que ainda não pararam para pensar que a segurança pública é a prioridade para o cidadão. Ter paz e tranquilidade não tem preço. Uhum. Essa história de que a polícia deve... é suficiente ter uma pistola na cintura, o policial, contra os traficantes armados de metralhadora, é só obra de ficção, que a gente vê muito isso nos filmes, né? Por isso tem que acabar o Estatuto de Desarmamento. Por que os Estados Unidos ele tem uma baixa criminalidade? Primeiro porque todo cidadão de bem tem direito a portar uma arma ou ter uma arma em casa. Eu não estou querendo fazer com que isso, no Brasil, vire um bang-bang. Você começa a armar todas as pessoas. Agora, como é que você define quem é cidadão de bem? Sem antecedentes criminais, emprego fixo, conduta ilibada. É fácil de definir, não é tão difícil. E que tenha um equilíbrio psicológico, né? A pessoa tem que passar por um equilíbrio psicológico, por testes, exames psicológicos, para também não dar para nenhum maluco. E com isso você vai garantir que você que nos ouve, principalmente o nosso estado do Amazonas, tem municípios e comunidades onde as pessoas estão completamente afastadas. Aí você vai deixar aquele cidadão naquela casinha lá no interior, não sei onde, sem condições de defender a sua família. E quem mora na nossa capital, que vive em locais onde a criminalidade já tomou conta. Aquele cidadão, ele fica em casa refém. Recentemente passaram um vídeo onde um cara é assaltado dentro de casa, o filho dele é assaltado, e os ladrões estão do lado de fora armados, ele sai de casa para defender a casa dele com uma vassoura. Ele saiu de casa para morrer. Os assaltantes estão dentro da casa dele, tentando matar o filho dele, e ele não tinha nada para se defender. Nada. Ele sai de casa com uma vassoura e toma 2 tiros. Por quê? Nós vivemos uma guerra, a realidade é que a gente vive uma guerra hoje, e nessa guerra só tem um lado que está armado, que é a criminalidade. Além disso, é preciso sim... Delegado, não seria mais eficiente desarmar a criminalidade do que armar a população? Mas armar a criminalidade é muito complicado, é muito difícil. Não estou dizendo que isso é impossível, mas é muito difícil. Se você parar para pensar, todos os países evoluídos do mundo, os criminosos estão armados. Então, a sua ideia de desarmar a criminalidade é dizer que os Estados Unidos não conseguiu desarmar os criminosos. Ou que a Alemanha, que é o país mais organizado do mundo, os criminosos estão desarmados e não estão. A criminalidade que tem mais dinheiro sujo, que tem mais contato com gente do mal, vai conseguir adquirir armas. E vai fazer com muito mais facilidade que o cidadão de bem. Porque hoje a gente tem um Estatuto de Desarmamento que faz o quê? Deixa que o cidadão de bem não tenha condições de adquirir qualquer item para se defender. E eu não estou falando que é para ele sair de casa brincando dentro do armário. Eu estou falando de se defender, defender a sua família, defender o seu patrimônio, os bens que são mais valiosos que nós temos. Mas eu sou contra essa proposta, né? Eu particularmente sou contra. E o número de crimes praticados dentro de casa, de roubos a residências, é muito pequeno. Se rouba mais quando o dono da casa não está em casa, né? Do que quando ele está. Olha, esses números eles têm mudado bastante. E, na verdade, não é só esse assalto de casa que está contando. A criminalidade em geral está assaltando nos pontos de ônibus, sim, assaltando dentro dos locais de trabalho e nas residências, com as pessoas dentro ou com as pessoas não. Por que eu digo isso? E eu vou refutar a minha opinião, rebatendo um pouco da sua, que é contrária a isso. O bandido, ele pula e entra dentro da sua casa para lhe assaltar porque ele tem a certeza de que você não tem uma arma. Ele tem a certeza de que você não consegue se defender. Enquanto que ele consegue adquirir arma no mercado negro, vindo de outros países, do Paraguai, sabe Deus de onde. E aí daí ele consegue entrar com a maior tranquilidade do mundo. Lá nos Estados Unidos as casas não tem nem cerca. Não tem nem muro. Porque o cidadão sabe que se ele colocar o pé dentro da propriedade privada alheia, ele pode sair de lá, né, de outro jeito, de um jeito diferente como ele entrou. As pessoas não invadem a propriedade dos outros, porque elas sabem que lá o cidadão tem como se defender.
Não, mas lá tem uma outra cultura. Eu sempre conto essa história porque é, recentemente teve uma pesquisadora em São Paulo que estava fazendo uma palestra e deixou o computador na mesa e o computador dela sumiu dali, né? Veja você. Alguém roubou o computador da mulher com toda O material que ela a tinha. história dela ali naquele computador. Eu conheci uma pessoa, parente meu, que foi aos Estados Unidos fazer um treinamento por uma empresa. E aí, na hora do almoço, lá bateu a campainha para o almoço. Todo mundo largou tudo que tinha ali, celular, carteira, em cima da bancada e foi almoçar. E ele preocupado com o celular dele. A segurança pública. Então, é outra sim. cultura, Sim, sim, né? sim. É outra cultura que você não precisa ter um muro, porque as pessoas não vão invadir a casa do outro, né? A não ser que seja um ladrão, mas a criminalidade é muito menor, né? É porque segurança pública não é um problema só de polícia. Sim. Existe um equívoco muito grave de achar que a polícia é que vai resolver a segurança pública por inteiro. Quando a polícia chega, é porque todos os mecanismos anteriores falharam já. Você não conseguiu educar as pessoas, você não conseguiu distribuir renda, você não conseguiu dar emprego, você não conseguiu dar igualdade de oportunidades. Então, sou candidato a deputado federal para fazer isso também. Para conseguir fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades. Para, como você vai pontuar aí, que é um dos últimos pontos, a defesa da Zona Franca, é para que o nosso povo volte a ter emprego. Você que nos ouve, que nos assiste, você com certeza tem dentro da sua casa alguém que está desempregado. Ou você conhece mais de 1, 2 ou 3. E essa realidade só vem aumentando. Isso é falta de política de governo, principalmente do governo federal, para investir melhor no nosso povo e garantir que essa realidade mude. Então, sou candidato a deputado federal também para isso. Vamos falar de Zona Franca, então? Vamos lá, estamos juntos. Deixa eu só ver aqui o nosso tempo. E já tem mais de 30 minutos, delegado. Não tem problema. O bate-papo quando é bom é assim. Vamos fazer um bate-papo rapidinho sobre Zona Franca. Sim. Eu assisti ontem a uma palestra de um empresário num evento que está debatendo a gestão da Amazônia, né? A questão da governança na Amazônia. Perfeito. E principalmente desenvolvimento sustentável e o que representa esse desenvolvimento. E esse empresário, que é daqui de Manaus, né, de um grupo empresarial de Manaus, ele diz o seguinte: a Zona Franca de Manaus ela vai ser engolida pelo próprio sistema, né, pela tecnologia. Ele diz, olha, quase 50% dos produtos produzidos hoje na Zona Franca de Manaus estão sendo colocados no celular, no smartphone. A calculadora, a televisão, o computador, né, o videogame. Ele citou vários exemplos lá. Uhum. Então, o emprego na Zona Franca de Manaus, a tendência é que ele diminua, se você não criar outra fonte, né? outra linha de produção, outros produtos, né? Na verdade, novos produtos. Concordo. Como é que o senhor enxerga isso? Quais são as perspectivas de produtos que a gente poderia produzir na Zona Franca Nós de temos Manaus? países que são exemplos de desenvolvimento e que são países basicamente produtores industriais. Vou dar o exemplo do Japão. O Japão, quando você tem a mesma idade que eu, ou pouca coisa parecida, e nós vimos o Japão ser a China do passado. O Japão era lá 30 anos atrás, era aquele país que produzia manufaturado de baixa qualidade, que fazia produto que era meia boca, produto ruim, e vendia para o mundo esses produtos de manufatura baixa. Um dia, os japoneses, que são um povo bem obstinado, sentou e pensou, precisamos nos reinventar. E começaram a investir em tecnologia de ponta, em produtos novos, modernos, como o nosso celular, e começaram a criar vários outros produtos, a robótica e não sei o que, uma série de coisas. As indústrias deles hoje são indústrias de ponta. E o polo industrial deles se reinventou. É o que nós precisamos fazer aqui. Se a gente não fizer isso, a Zona Franca vai desaparecer. Ela já chegou a ter no Amazonas 140 a 150 mil empregos. Se nós tivermos 70 mil, hoje é muito. Quer dizer que a nossa Zona Franca está assim, desidratando, secando devagar, morrendo lentamente. Eu desafio os nossos representantes que estão lá
no parlamento hoje dizer onde é que eles investiram para a Zona Franca chegar nesse ponto. Porque se ela foi sumindo é porque nós perdemos um tempo atrás a capacidade de produzir sozinhos os tablets. Aí depois nós perdemos as telas de plasma e de LCD, que acabaram a ser produzidas com o mesmo incentivo em outros locais do Brasil. Agora, recentemente, tomamos uma pancada no suco concentrado. Os nossos parlamentares estão deixando isso acontecer. E quando isso acontece, cada vez mais pessoas são desempregadas. Nós tivemos aqui grandes empresas que foram embora. A Nokia, a Foxconn pegaram, arrumaram a mala e foram embora. E elas vão embora por quê? Porque a Zona Franca foi perdendo a competitividade. É preciso investir, e é preciso investir não só no emprego, mas na mudança do modelo, para que o modelo vire um modelo de ponta, um modelo que vá atingir justamente esse futuro que você colocou, e com isso a gente vai garantir mais empregos, e ao mesmo tempo garantir a circulação de dinheiro aqui no Amazonas. Pois é, mas olha, hoje as empresas de maior tecnologia no Amazonas, a Samsung, por exemplo, é coreana. Sim. A matriz dela está na Coreia do Sul e lá é que tem um investimento em tecnologia de ponta. Aqui é só a montagem desses produtos, né? Algumas são assim, outras não. A Honda, por exemplo, produz tudo. É possível, mas produz, mas o projeto da Honda não é aqui, né? O centro de pesquisa e tudo é fora. Né? É o problema. Porque eu digo o seguinte, a né? inteligência não está aqui. Aqui é a execução do... Elas são multinacionais, né? Então elas estão não só no Brasil, mas em vários locais do mundo. A Honda tem 6 fábricas pelo mundo. Então, às vezes o projeto de uma moto aqui é idealizado no México ou no Japão. E isso faz parte da globalização, que é você ter um produto que é comercializado no mundo todo. Pois é, o que eu estou dizendo é isso. O Brasil, para chegar nesse patamar de tecnológico, né, de produção tecnológica, ele vai ter que ralar muito e investir, isso demora um tempo. Né? Mas eu pergunto... Dá tempo de salvar a Zona Franca até lá? Dá, sim, claro que tem como. Primeiro a gente tem que fortalecê-la. Criar mecanismos legais que fortaleçam ela. Hoje ela está fragilizada. Qualquer má intenção... O nosso presidente da República atual mandou tirar o incentivo dos concentrados por causa da greve dos caminhoneiros. O que nós temos a ver com a greve dos caminhoneiros? Nada a ver com a greve, fomos atingidos com isso. É a demonstração de que, no passado, alguns políticos já disseram, não, a Zona Franca está guarnecida por mais de 50 anos. Mas a que custo? Ao custo da gente perder as indústrias, os incentivos e, com isso, gerar desemprego na cidade? É preciso você investir num modelo perene, em garantias que façam com que a nossa indústria, que está aqui localizada, consiga produzir com segurança. Hoje até o empresário está com medo, preocupado. Pô, eu vou investir na Zona Franca e de repente o cara vem lá dar uma canetada, aí eu perco a capacidade de produzir. Não pode. Ok. A gente ainda tem o último ponto, que é o esporte, é a sua praia. Também. Uma das minhas praias. É praticante de jiu-jitsu, né? E luta livre também. O que o esporte pode melhorar na vida das pessoas? Tudo. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo quando eu entro nos tatames. Eu fui forjado dentro da luta. O meu caráter, a honestidade que eu acompanho, os meus princípios, eles vieram tanto da minha casa como de dentro do esporte. O esporte é aquele local onde o jovem, aquele cidadão que está em formação, a criança, o jovem, ele tem a oportunidade de entrar em contato com uma coletividade organizada, com regras, com disciplina, com conteúdo diferente do que ele aprende no colégio. E aquilo ali é que vai moldar o seu caráter, que vai fazer dele um homem de bem. Eu digo que quando eu fui professor de muitos alunos de luta, vários, e eu tenho orgulho de dizer que nunca formei um campeão de UFC, mas eu formei muitos campeões da vida. Muitas pessoas são trabalhadoras, muita gente que é pai de família sério, muita gente que é do bem. Investir no esporte é montar para o futuro pessoas de bem. E aí você vai ter menos criminalidade, você vai ter pessoas que vão contribuir mais para a sociedade, você vai ter gente saudável, você vai ter de tudo. O esporte, ele é a base com que complementa o resto de todas as políticas públicas. Ok. A gente conversou aqui com o delegado federal Pablo Oliva Souza.
Sou eu. Obrigado. Candidato a deputado federal, o senhor pode dizer seu número e... Fazendo considerações finais, eu peço para vocês aí que nos assistem, que nessas eleições de 2018, a gente bate nessa tecla, escolham pessoas sérias, pessoas comprometidas. A minha ideia de ser candidato a deputado federal é essa. É ser um representante do que não existe hoje lá. Não existe bancada no nosso Congresso Nacional de bancos, bancada de ruralistas. Existe uma série de grupos políticos lá. Só que ninguém está comprometido com honestidade e com a seriedade. E a minha intenção é ele representar bem lá. É representar bem o amazonense. E aí é por isso que eu saí candidato a deputado federal. Para que todas as propostas que a gente conversou hoje virem realidade. Se você acredita nisso, se você quer que o nosso presidente Jair Bolsonaro tenha representantes, se você vai votar nele, por exemplo, eu peço para que você siga esse voto também em mim. O Jair Bolsonaro é 17, o meu é 17. Justamente para isso. Ok, gente, muito obrigado. Pablo, muito obrigado a você que nos assiste. Eu a gente que agradeço. encerra aqui a nossa live. Um abraço, até mais, pessoal.